De regresso ao Europa 28, vamos agora falar-lhe do fim das taxas do roaming. Contas telefónicas que arrasam o orçamento de férias, ligações à internet que não correspondem às expectativas ou bloqueio de dados em determinados países. Estas são experiências com os dias contados. A Comissão Europeia tem vindo a trabalhar há mais de uma década para descer os preços do roaming. Os 28 Estados-membros chegaram agora a acordo para que as taxas nas chamadas e no acesso à internet em roaming vão desaparecer a partir de 15 de junho de 2017. Ligar a um amigo quando está em casa ou noutro país da União Europeia vai deixar de ter qualquer impacto na sua conta. Os 28 países que compõem a União Europeia chegaram a acordo para acabar com as taxas de roaming a partir de 15 de junho de 2017. Os consumidores vão pagar exatamente o mesmo por chamadas, mensagens e dados móveis, estejam onde estiverem dentro da Europa. Mas as descidas dos preços vão começar já em 2016. A partir de abril, o valor cobrado quando se realizarem comunicações noutro país cai para um máximo de meio cêntimo por minuto, 0,2 cêntimos por mensagem escrita e meio cêntimo por megabyte de internet. Mas mesmo depois de abolidas as taxas de roaming, a eliminação não é total. As regras implicam uma utilização responsável por parte dos consumidores, ou seja, vão ser impostos limites no consumo, quer de dados, quer de minutos, quer também de mensagens escritas, para que não haja um excesso de utilização. A lógica é a mesma dos pacotes ilimitados que os operadores nacionais já oferecem. Se forem ultrapassados determinados limites de consumo, as comunicações começam a ser cobradas. Mas, apesar da intenção ser beneficiar os consumidores, a Comissão Europeia deixou a porta aberta para que as operadoras possam aumentar os preços cobrados nos mercados domésticos, de forma a compensar a perda das receitas do roaming e da gestão do tráfego na internet, já que neste pacote de promoção do mercado único digital está prevista a neutralidade da rede de internet e o tratamento igualitário do tráfego sem qualquer bloqueio a páginas na internet. São meus convidados Daniela Antão, secretária-geral da Apritel, e Pedro Ferreira, responsável pelas relações internacionais da Anacom. Começava já por si e perguntar-lhe, há de facto um risco de as operadoras poderem vir a aumentar os preços para compensar o fim destas taxas de roaming? Esperemos que não, mas não podemos garantir, tanto mais que é o próprio regulamento a prever a possibilidade, ou melhor, a prever o princípio de que os operadores sejam compensados pelos custos do roaming, porque há custos associados e, portanto, temos sempre que ver o roaming nessas duas perspectivas. Por um lado, o impacto que podem ter nos preços nacionais, porque os operadores internalizam os custos, e, por outro lado, nas próprias transações entre os operadores, porque existem preços que são pagos para terminarem essas chamadas e para a utilização das redes nos países estrangeiros. A nossa expectativa é que os operadores possam ser ressarcidos desses custos, mas ao mesmo tempo os operadores também os consumidores, possam beneficiar dessas reduções. Aliás, como tem vindo a acontecer, porque desde 2007, a altura em que saiu o primeiro regulamento do roaming, os preços baixaram 90%. 91% no caso de dados. Exatamente. E 80% no caso das chamadas telefónicas. Não conheço assim muitos setores em que haja reduções desta magnitude, e os preços tenderão, obviamente, agora a ser reduzidos. As pessoas falarão a preços nacionais, a preços domésticos, mas não é propriamente não se pode dizer que o roaming tenha acabado, porque para além do que se chama a Fair Use Policy, portanto, a partir de um determinado padrão de consumo, os operadores poderão sempre aplicar depois uma sobretaxa limitada. Essa utilização não responsável. Daniela, então, há já contas feitas sobre os impactos que isto terá ao nível das operadoras e se já estão estimados algum tipo de aumentos, como falávamos ainda agora? Deixe-me ir um bocadinho atrás, pode ser, Mónica? Com certeza. É difícil sempre defender uma posição contrária a uma abolição de preços e, portanto, o meu papel aqui só pode ser difícil.
Agora, por trás da aparente vantagem exclusiva da abolição de preços, há outra realidade subjacente para o mercado dos consumidores em Portugal e, aliás, para os países da Europa do Sul em geral, que é um impacto negativo para os consumidores que está a ser ignorada no equilíbrio de forças ao nível da União Europeia. O que eu quero dizer com isto é que na União Europeia, tipicamente os países do norte da Europa vão sair, ou os consumidores dos países do norte da Europa e respectivos operadores vão ser beneficiados em contraposição com a posição e a situação dos consumidores e operadores da Europa do Sul. E porquê? Porque somos países mais recebedores de turismo e, portanto, temos roamers, desculpem aqui o jargão, que estão no nosso país e que, portanto, geram receita que nos favorece na nossa balança de pagamentos com os outros países, uma vez que é receita que os operadores em Portugal conseguem cobrar aos operadores dos outros países. Bom, isto é um ponto. Depois, enfim, complementando o que dizia o Pedro Ferreira a propósito do impacto nos preços domésticos, a verdade é que os nossos preços em Portugal são geralmente mais baixos que os de outros países que vão beneficiar com isto. Quer isto dizer também que, ao terem sido fixados, não foram incorporados os custos das comunicações internacionais. Os custos de transporte, interligação, os custos específicos de equipamentos e de equipas que estão votadas a assegurar o tráfego internacional do roaming. E, portanto, ao dizer que são abolidas as diferenças de preço, significa isso que os operadores vão ter que incorporar o impacto da impossibilidade de cobrar esse preço de alguma forma. E é aí que surge o risco de haver um prejuízo, eu creio que o Pedro concordará aqui comigo, um prejuízo potencial para os consumidores em Portugal e, portanto, Portugal... Mas serão os países do sul da Europa, os consumidores do sul da Europa, que serão mais penalizados pelo facto precisamente de serem os países que vão receber esses roamers, utilizando a sua expressão? Grosso modo, sim. Quer dizer, a única variável que importa não é apenas essa. Também tem que ver com a estrutura de custo e o nível de preços em geral. Mas, tipicamente, sim, o Sul será prejudicado por contraposição com os países do Norte. Agora, só para não fugir à sua pergunta, quantificação ainda é um bocadinho cedo. Porquê? Porque há aspectos muito importantes que não estão fixados e que têm que ver, essencialmente, com duas matérias. A política de fair usage, a utilização justa razoável, peço desculpa pelo anglicismo, e as condições grossistas que ainda hão de ser fixadas que ao longo de um período transitório. Há algum tipo de expectativa ou de possibilidade de tentar garantir um equilíbrio mais justo entre os operadores do Norte e do Sul da Europa nesta questão? Enfim, como disse a Daniela, há aqui dois aspectos que ainda estão por decidir. Um deles é a determinação do âmbito dessa fair use policy, da utilização razoável. Aliás, deixe-me só interromper e perguntar-lhe, quem é que vai impor esse limite à utilização responsável das redes? Os princípios serão definidos pela Comissão Europeia, através de atos de implementação. Portanto, esse aspecto ainda está por determinar. Ou seja, qual é o montante, o volume das comunicações que poderão ser utilizadas em roaming a preços nacionais. E também está por definir o limite dos preços grossistas, a descida dos preços grossistas. Portanto, esses dois aspectos serão determinantes para se perceber que impacto terão, de facto, nos operadores e, se internalizarem os custos, naturalmente tentarão passá-los para os seus consumidores e aí sim poderá haver, se for essa a situação, aí sim poderá haver uma situação de injustiça relativa face aos países do Norte e não só face aos países do Norte, mas também face às pessoas que viajam e aos que não viajam, porque mesmo a nível nacional significará, se houvesse esse custo e se esse custo fosse passado, que as pessoas que não viajam estariam a pagar para aquelas que o fazem e que é uma minoria. Enfim, os números não são provavelmente completamente atuais, mas imaginemos se os portugueses viajarem 3 dias por ano em média e um sueco viajar 18, obviamente que o impacto junto dos nossos operadores que recebem os viajantes do Norte será maior do que o contrário, naturalmente, porque têm que investir, há custos comuns, eles têm que investir também nas redes nacionais para dar resposta a esses consumidores que nos visitam. E por isso a nossa preocupação será em que garantir, o melhor de dois mundos, por um lado que de facto os consumidores possam viajar livremente na Europa e falarem como se estivessem em casa, o que seria ótimo, mas ao mesmo tempo que isso não constitua encargo indireto depois para esses mesmos consumidores em Portugal. Já ambos referiram várias vezes que há muitas especificações técnicas que ainda é preciso fechar, entretanto, e que isto não é um dossiê completamente encerrado.
Há uma expectativa da parte dos operadores de conseguir alguma sensibilização da União Europeia ou da Comissão Europeia em relação às vossas demandas, por assim dizer, e se há algum risco para os consumidores destas datas resvalarem? Bom, nós esperemos que sim, que haja margem para discutir e considerar especificidades nacionais, ou naturais de cada país. De cada país, sim. Evidentemente, o grau de flexibilidade com que a política de utilização razoável é fixada por cada país, e nós consideramos que deve ser dado um amplo espaço de manobra a cada país, uma vez que se trata de replicar no roaming condições domésticas. E, portanto, a utilização razoável deve ser vista por reporte às condições, ao perfil de tráfego e de consumo normal no mercado doméstico. Se a flexibilidade deixada aí for maior, então podemos proteger-nos melhor dos impactos negativos para a estrutura económica dos operadores portugueses. E quanto a datas? Há riscos Quanto a datas, disto? repare, considerando que este regulamento é capaz de estar, na melhor das hipóteses, cá fora em setembro deste ano, e temos um primeiro deadline para abril de 2016. Temos aqui um timing muito apertado e, se não resvalar, pelo menos vai ser duro para os operadores. Portanto, o melhor seria que houvesse alguma flexibilização de datas. Falando ainda sobre estes riscos que isto representa para as operadoras, seja de telecomunicações, seja de operadores de internet, nós podemos estar aqui perante dificuldades naturais e o eventual encerramento de algumas empresas perante estas novas obrigações? Enfim, penso que estaremos longe disso, não é? O impacto do roaming nos operadores não será assim tão grande. E repare, quando nós estamos a falar dos operadores, mas enfim, temos sempre de ter presentes que a nossa preocupação não é com os operadores, enfim, é com a situação concorrencial, com o mercado em si. Portanto, os consumidores aqui também são um fator importante. E a nossa preocupação será que, no fim, esses custos sejam passados para os nossos consumidores. Penso que não é caso para ver esse impacto. Que, de alguma forma, haja depois um desinvestimento em infraestruturas, ou seja, o que é que, tendo em conta que estamos a obrigar as empresas a abdicar, à partida, partindo do princípio que eles depois não aumentariam as tarifas internas na mesma dimensão, de uma parte da sua receita, tendo eles que internalizar custos, não há o risco depois dos investimentos em infraestruturas serem penalizados? E que depois decorreria num mau serviço para o consumidor? Esperemos que isso não aconteça. Bem, o regulamento prevê uma porta de saída para essas situações, porque estabelece o princípio que os operadores devem ser compensados pelos seus custos. Portanto, esse princípio está salvaguardado. Mas o problema é que esse está salvaguardado em termos gerais, em termos teóricos, digamos assim, e por isso temos que esperar por esse ato de implementação da Comissão para percebermos como é que isso funciona na prática e para termos a certeza que essas situações assim se confirmam, ou seja, se podem mesmo ser ressarcidos todos os custos. E quando diz esperar, é esperar até quando? Enfim, as datas que temos é que em 2017 a Comissão tenha que, pelo menos, lançar uma proposta de novo regulamento tendo em vista baixar os preços grossistas. Antes disso, haverá linhas de orientação, atos de implementação da Comissão sobre a Fair Use Policy, portanto, já para 2016. E, portanto, pelo menos estes dois aspectos serão fundamentais. Porque, há aqui de facto diferentes fases e estamos a falar em 2017 como o fim do roaming, mas antes disso já existe uma redução muito significativa. Como disse, desde 2007 ela já foi muito grande. E é curioso verificarmos, enfim, a nossa experiência como consumidores normais nos diz isso, quando perguntamos aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, sabem quanto é que pagam por minuto. Normalmente não sabem, as pessoas não têm noção de quanto é que pagam por minuto. E no roaming há mais a percepção que é caro, mas se perguntarmos às pessoas... Efetivamente, qual é que é esse valor? Quanto é que esse valor provavelmente não saberão. E, de facto, já agora para termos esses números presentes, no retalho o minuto da voz está em 19 cêntimos, portanto é relativamente, enfim, já não se pode dizer que seja muito caro. A partir de 2016 haverá uma nova baixa, Exato, sim. Portanto há esse período transitório.
e depois sim o final do roaming em 2017. Final do roaming sempre com esta ressalva que as sobretaxas poderão ainda ser impostas, findo esse volume da fair use. Aceitável da utilização. Daniela, colocava-lhe também a questão do investimento a si, porque me parece que provavelmente as operadoras possam ter uma perspectiva diferente. Vamos lá ver, há picos sazonais muito acentuados, e em Portugal concretamente também, e esses picos sazonais exigem um esforço de investimento nas redes para fazer face a essas flutuações. E este modelo de roaming like at home, portanto, preço igual ao doméstico, mesmo numa lógica de fair use, de política de utilização razoável, não contempla os custos variáveis do ponto de vista sazonal. Por isso, acreditamos que pode haver um impacto complicado na potencial de investimento. Adicionado a outro tema muito crítico no TSM, que são as regras de net neutrality. Ao espartilhar a capacidade dos operadores rentabilizarem, monetizarem o negócio da exploração de redes, Exato. não estamos a ajudar no investimento. Isso leva-nos à nossa última pergunta, que é: até que ponto é que nós estamos, a que distância estamos de um verdadeiro mercado único digital? Bem, o mercado único provavelmente nunca o teremos, ou pelo menos no tempo das nossas vidas, mas o mercado único é um caminho, sobretudo, que está a ser reforçado a cada ano que passa. Esta última proposta da Comissão com a estratégia do mercado único digital é mais um passo importante, como já tentou ser esta do Single Telecom Market, que, se bem se lembra, era muito mais abrangente, enfim, tinha muitas outras matérias, e acabou por chegarmos só com esta parte sobre a net neutrality e sobre o roaming. Esta nova estratégia da Comissão sobre o DSM é um bocadinho mais ambiciosa, é uma estratégia de 2 anos, não tão longa como as outras anteriores, mas que irá tocar em muitos aspectos. Na parte do que toca às telecomunicações, iremos proceder a uma revisão do quadro regulamentar, e penso que, enfim, embora os princípios devam ser os mesmos, será certamente mais um passo no caminho da consolidação do mercado único. Este tipo de alterações vai representar grandes diferenças para os reguladores? A tendência tem sido de uma maior centralização de poderes, ou pelo menos tentativa por parte da Comissão Europeia de centralizar um bocadinho mais os poderes. A nossa visão da regulação continua a ser uma regulação que deve caminhar, enfim, dos países para o centro e não ao contrário, porque há especificidades dos mercados nacionais os mercados são diferentes, efetivamente. Quando se fala do mercado único, esquecemos que em Portugal temos boas redes de telecomunicações, temos concorrência de plataformas, temos investimento. Se formos para outros países, mesmo países grandes como a Alemanha, a situação é completamente diferente, não têm redes de cabos tão desenvolvidas, não têm condutas tão desenvolvidas, e por isso as condições em cada país são diferentes, e partimos para aqui uma ideia que pode haver uma regulação única e uniforme em toda a União Europeia. É um erro e poderá ser até muito prejudicial para os mercados nacionais. Agora, poderá haver uma certa consolidação, poderá haver uma certa harmonização de procedimentos, enfim, é isso que o BEREC, o Grupo de Reguladores Europeus, faz no seu dia-a-dia, e acho que tem tentado a fazer um bom trabalho. Mesmo para concluir, Daniela, acha que esta obrigatoriedade agora imposta pela Comissão Europeia vai ajudar ainda mais ao movimento de consolidação das empresas de telecomunicações a nível europeu? Há uma instabilidade regulatória muito grande que não ajuda os investimentos e logo as decisões, sejam elas quais for, de consolidação ou de outra natureza. Nós tivemos, como dizia o Pedro, um regime de roaming em 2007, depois mudou em 2009, mudou em 2012 e os operadores fizeram investimentos, estavam a implementar o regime de 2012 e surge a bandeira do roaming like at home, ainda não conseguimos aplicar o regime de 2012. E sendo que esse regime de 2012 já era muito propício à redução de preço, a tal redução de 95%, que isso é um número muito pouco... Muito significativo. No resto da Europa haverá sempre margem para consolidação. Não sei se o roaming será um potenciador de consolidação ou não. Se calhar temos que esperar um bocadinho para ver, mas... Enfim, difícil. Ficamos então com essa ideia. O Europe 28 chegou ao fim. Fique connosco.
Voltamos para a semana.